Ouça isso com atenção. O homem que escreveu os salmos mais famosos da história quase desistiu de tudo. Não estou falando de alguém fraco. Não estou falando de alguém sem fé. Estou falando de Davi. O mesmo Davi que enfrentou Golias sozinho. O mesmo que foi escolhido por Deus entre todos os seus irmãos. O mesmo que é chamado, nas Escrituras, de homem segundo o coração de Deus. E esse homem, em algum momento da vida, escreveu estas palavras. Salmo 55, versículos 2 a 8. Atende-me e responde-me, estou agitado em meu lamento e perturbado, por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do ímpio, porque eles trazem iniquidade sobre mim, e com furor me perseguem. O meu coração está em angústia dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. E eu disse, quem me dera ter asas como a pomba? Então voaria e descansaria. Com efeito, fugiria para longe, e habitaria no deserto. Apressaria a minha fuga, do vento tempestuoso e da tempestade. Você ouviu isso? Quem me dera ter asas como a pomba? E voar para longe. Isso não é poesia abstrata. Isso é um pedido desesperado. É o grito de alguém que está no limite. Alguém que olhou para a situação à sua frente e pensou, eu não aguento mais isso. Se você já sentiu isso alguma vez, saiba que você não está sozinho. E mais do que isso, você está em boa companhia. Mas antes de continuar, preciso que você entenda o contexto por trás dessas palavras. Porque Davi não estava exagerando. Ele não estava sendo dramático. Os estudiosos acreditam que esse salmo foi escrito durante um dos períodos mais dolorosos da vida de Davi. Provavelmente quando seu próprio filho, Absalão, se revoltou contra ele. Quando pessoas que ele amava viraram seus inimigos. Não era um medo imaginário. Não era uma ansiedade sem motivo. Era real, pesado, devastador. E mesmo assim, Davi escreveu. Davi orou. Davi não ficou em silêncio diante de Deus. Ele despejou tudo, a agitação, o pavor, o desejo de fugir. E isso é uma das lições mais poderosas que esse salmo tem para nos ensinar. Você já teve vergonha de falar com Deus sobre sua ansiedade? Como se fosse errado sentir medo. Como se um cristão de verdade não pudesse estar com o coração em pedaços. Davi não tinha essa vergonha. Olha o que ele diz no versículo 2. Atende-me e responde-me, estou agitado em meu lamento. Ele não chegou na presença de Deus fingindo que estava bem. Ele chegou agitado, perturbado, com a voz tremendo. E foi exatamente assim que ele orou. A oração de Davi não era bonita, não era estruturada. Era um grito, era desabafo, era alguém que não tinha mais energia para fingir. E Deus não se afastou. Deus ouviu. Agora quero falar sobre algo específico que Davi descreve, e que qualquer pessoa que já passou por uma crise de ansiedade vai reconhecer. Versículos 4 e 5. O meu coração está em angústia dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. 4 sensações em 2 versículos. Angústia, terror, temor e tremor, horror. Isso não é só emoção. Isso é físico. Quem já viveu uma crise de ansiedade sabe, o coração acelera, as mãos ficam frias, a respiração trava, o peito aperta de um jeito que não tem explicação. Davi sentiu isso. Ele não descreveu emoções vagas. Ele descreveu sintomas. E ele fez isso em um livro sagrado, que Deus preservou por milênios, para que você pudesse ler hoje. Isso não é coincidência. Deus sabia que você ia precisar saber disso. Agora chegamos à parte mais humana do Salmo. Versículo 6. E eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, então voaria e descansaria. Davi queria fugir. Não de um inimigo específico. Não de uma situação concreta. Ele queria fugir de tudo. E existe algo nessa imagem da pomba
porque é muito mais profundo do que parece. A pomba, nas Escrituras, é símbolo de paz. É o pássaro que Noé soltou da arca e que voltou com um ramo de oliveira. Davi não estava pedindo para fugir para um lugar vazio. Ele estava pedindo por paz. Ele queria descansar. E isso é um desejo completamente legítimo. Não há nada de errado em querer que a dor pare. Não há nada de errado em estar cansado. O problema não é sentir isso. O problema é quando deixamos esse desejo nos fechar completamente. Quando paramos de orar. Quando paramos de buscar ajuda. Quando achamos que fugir é a única saída. Davi sentiu o impulso de fugir, mas ele não fugiu de Deus. E isso fez toda a diferença. Quero que você pense em algo por um momento. Se Davi, com toda a sua história com Deus, com todas as vitórias que tinha vivido, ainda chegou a um ponto de crise como esse, o que isso diz sobre a sua ansiedade? Diz que você não está com fé fraca. Diz que você não está longe de Deus. Diz que você é humano. E que a vida humana, em um mundo como este, às vezes aperta de um jeito que nenhum de nós consegue controlar sozinho. A ansiedade não é sinal de que você falhou. A ansiedade é sinal de que você precisa de Deus. E Deus está exatamente onde Davi o encontrou, no meio da crise. Ao longo desta série, vamos explorar exatamente isso. Como a palavra de Deus fala diretamente com a ansiedade que você carrega. Como personagens que viveram milênios atrás sentiram o que você sente hoje. E como a fé não é ausência de medo, mas a coragem de continuar orando mesmo com o coração tremendo. Davi não escreveu esse salmo porque estava bem. Ele escreveu porque precisava de Deus. E o fato de você estar aqui agora, ouvindo isso, me diz que você também está buscando. Continue buscando. Se este vídeo tocou em algo que você está vivendo, compartilha com alguém que precisa ouvir. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal. Todo episódio dessa série foi feito para quem está no meio da luta e precisa saber que não está sozinho. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te guarde.